Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Terra Sonâmbula, do autor moçambicano Mia Couto. É uma obra relativamente difícil, mas importante porque ela entra na lista da Unicamp numa onda de valorização de culturas lusófonas que não sejam Brasil e Portugal. Tá? Então, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Timor-Leste. Outras sociedades onde se fala português, nem todas como língua predominante, mas como uma das línguas oficiais, tendo em vista o histórico de colonização. E em quase todos esses países, a relação com Portugal é uma relação meio que de amor e ódio, por conta exatamente dos abusos cometidos no processo de colonização. Em Moçambique não vai ser diferente. A história de Terra Sonâmbula tem muito a ver com isso, inclusive. Em primeiríssimo lugar, a gente tem que saber do contexto que a obra se insere. É um contexto de uma guerra civil. O autor Mia Couto, ele lançou esse livro em 1990, após o término de um longo período de guerra, que se deu logo, ela começou após a independência de Moçambique em relação a Portugal, quando dois grupos lutaram juntos pela independência, mas depois eles passaram a disputar, a brigar entre eles pelo poder. A gente tinha a Renovação Nacional Moçambicana, a RENAMO, e a FRELIMO, a Frente de Libertação Moçambicana. E esse racha interno no país criou uma guerra civil, uma guerra interna, que é amplamente retratada na obra. Tá? Mas quando eu falo retratado, se você leu Mayombe, eu teve uma aula de Mayombe, não vai esperando aquele relato realmente, eu não diria jornalístico, mas ele é um relato muito objetivo. Então em Mayombe a gente tem um retrato de guerra, uma literatura de guerra objetivamente colocada, com heróis de guerra. E em Terra Sonâmbula não. Em Terra Sonâmbula nós temos um tipo de literatura que procura estabelecer um paralelo entre essa realidade do presente e uma vastíssima cultura nativa de Moçambique, que se entremeia dessas histórias, tá? Com mitos, com sobrenatural, com fantasioso, tá? Então é algo até um pouco difícil de explorar por conta da figuratividade e da complexidade que esse texto figurativo tem e que dá um certo trabalho, né, para decodificar no campo temático. A primeira dificuldade é lidar com dois planos narrativos. Em geral, nós estamos acostumados com uma única narrativa que progride, né, do começo para chegar no fim. E que eventualmente tem lá uns flashbacks para falar do passado das personagens. Terra Sonâmbula não. É um pouquinho mais complexo. Então vamos entender por quê. Em primeiro lugar, são duas histórias que caminham em paralelo. A história do Tuahir e do Muidinga e a história contada por Kinzo nos seus cadernos. Então vamos fazer essas histórias se conectarem. Tá? A gente começa com Tuahir e Muidinga. Tuahir é o velho, Muidinga é um menino, caminhando na estrada. Eles se conheceram num campo de refugiados. O Muidinga estava muito doente, quase morrendo. O Tuahir cuida do menino e aí eles saem caminhando juntos. A gente tem uma primeira coisa que me chama a atenção, que é a simbologia do novo e do velho unidos no mesmo caminho, como se fosse a jornada da vida e o novo e o velho caminhando, né, de mãos dadas. Me vê assim, plasticamente me vem à cabeça a imagem de um quadro famoso do Paul Gauguin. É um painel, na verdade, quase 5 metros de largura, chama De Onde Viemos, Quem Somos e Para Onde Vamos. O quadro ele tem uma narratividade, então a gente começa na direita e vai deslocando o olhar da direita para a esquerda.
Na verdade, no caminho contrário, né, que a gente faria a leitura de um texto verbal, a gente vai lendo da direita para a esquerda, então a gente vê uma criança, aí uma tribo adulta e no final uma mulher velha, assim, meio perplexa, talvez meio já senil, olhando para o vazio. Então essa união é um topos comum na literatura, e quando eu falo topos eu me refiro a uma configuração que se repete reiteradamente, né? O novo e o velho juntos numa caminhada. Então a gente vai ter isso em Guimarães Rosa, tem isso em Machado de Assis, em vários outros autores, sem contar os da literatura universal. Então eles estão caminhando na estrada, mas muito apreensivos, com medo de serem surpreendidos por guerrilheiros. Os guerrilheiros, em geral, eles matam quem eles encontram pelo meio do caminho. Matam, torturam, barbarizam, enfim. E eles encontram um ônibus. O Meia Couto usa o vocábulo, a palavra machimbombo, do português moçambicano, para falar, né? E aí há várias palavras do português moçambicano, eu não vou mencionar todas aqui, uma ou outra. Tá? Eles encontram um ônibus incendiado, vários mortos dentro, então supostamente ele foi incendiado criminosamente para matar as pessoas. O velho acha por bem enterrar os corpos, tá? Até para sossegar os espíritos. E nesse processo eles veem, né, o que dá para salvar, se alguma coisa se aproveita. E o Muidinga encontra uma mala, contém uns cadernos escritos à mão. O Muidinga, ele aprendeu a ler nos campos de refugiados, então ele guarda os cadernos, e conforme ele e o Toaré vão caminhando, ele começa a ler os cadernos na ordem que eles estão numerados, né? Primeiro caderno, segundo caderno, terceiro caderno. E então a gente vai começar a ler a história de Quinzo, né? Com D-Z-U, Quinzo era um menino também, né? Que cresceu num vilarejo. Ele era filho de um homem chamado Taíno, um homem sonhador, né, um pescador, muito nacionalista. Tanto que o irmãozinho mais novo do Quinzo foi batizado com a data de independência de Moçambique, 25 de junho. Então o menino foi batizado de 25 de Junito, para facilitar Junito. Mas o pai teve um sonho vendo o filho sendo sequestrado pela guerrilha. Então ele resolve esconder o menino num galinheiro, mas o menino acaba desaparecendo mesmo assim, e o pai morre de desgosto. O Quinzo, como filho mais velho, deveria cuidar dos ritos fúnebres e cuidar da alma do pai. Mas ele tem um incidente. Ele era amigo de um sujeito chamado Surendra, que tinha uma esposa chamada Ashma. Ele tinha uma venda, era um indiano que tinha um comérciozinho. E um dia entram os guerrilheiros para cometer um delito ali, e um guerreiro meio místico salva o lugar. E o Surendra conta pro Quinzo que esse guerreiro era um Naparama. E Naparamas eram uns guerreiros meio místicos mesmo, meio místicos. Acho que míticos é a palavra correta. Que protegiam as pessoas tipo, corretas, né? Eles garantiam a justiça. E o Quinzo vê ali um propósito para a vida dele. Ele vai virar um guerreiro Naparama. E ele resolve partir. O pai lhe aparece em sonho, desaconselha, mas ele constrói uma canoa e resolve ir embora. Ele vai, né? Ele tem uns incidentes no meio do caminho, até que ele chega num lugar que se chama Mate-Mate. Houve um naufrágio ali. Existe uma questão local na cidade que vai ser trabalhada mais à frente. Mas o Quinzo, apesar de aconselhado a não ir, né, até onde houve um naufrágio, que várias pessoas morreram, ele vai. Né? É engraçado porque ele está no meio do caminho, cai um anão
né? E o narrador descreve, um não, desses anões que tá caindo do céu, né? Como se fosse trivial cair um anão do céu. E o anão pede para ser levado até o barco, porque ele espera encontrar mantimentos lá, dizendo que também no céu estão faltando víveres. E ele vai até lá, ali ele conhece uma mulher, que ela chegou até ali, né? Veio com os outros homens, que já foram embora, e ela resolveu ficar ali no barco. Essa mulher é a Farida. O Kinzo se apaixona por Farida, e Farida conta a história dela. Ela é uma mulher que nasceu numa tribo, ela e a irmã eram gêmeas, e aí a mãe foi amaldiçoada, né? Teria que escolher uma das duas, e supostamente teria se livrado da outra irmã e fugido com a Farida. Mas na verdade a gente vai descobrir que não, que essa irmã foi levada para um outro lugar, tá? E a mãe foge com ela, ela acaba parando na fazenda de um português, o Ramos Pinto, e esse português, ele adota a menina, mas ele acaba abusando sexualmente dela, e ela tem um filho, o Gaspar. Mas esse filho se perde, tá? Ela deixa esse filho no lugar, e esse filho acaba se perdendo, e quando ela tenta reaver o filho, ela não consegue, ela fica realmente muito perturbada com isso. Ela pede então para o Kinzo procurar o filho dela, o Gaspar. Mas a busca do Kinzo é por encontrar os Naparamas e também se tornar um Naparama. Como ele se apaixonou por Farida, ele resolve sair nessa busca. E ele vai, né, tentar rastrear, ele volta para Mati-Mati e vai tentar rastrear os passos do filho da Farida. Ele acaba se envolvendo com a mulher do administrador de Mati-Mati, uma mulher chamada Carolinda, e a gente vai descobrir depois que a Carolinda é a irmã perdida da Farida. A gente descobre porque a Carolinda tem um colarzinho, uma espécie de amuleto, medalhão, que combina com o que a Farida usa. E o Kinzo, ele rastreia até o ponto que ele vai a um campo de refugiados e descobre que esse menino, ele partiu, ele foi embora. Então ele vê que não tem muito o que fazer, né? Ele volta, e na volta ele encontra assim, o administrador local. Ele vê ao longe, né, um grande incêndio, e o administrador conta que a Farida foi vista, né, indo até um farol, e havia lá uns botijões de gás, e ela se explodiu, morreu. E aí o Kinzo meio que ele perde o rumo, né? Ele não conseguiu, as buscas dele não restaram, não deram fruto nenhum. Então, muito decepcionado, ele resolve tomar um ônibus. E aí nesse ônibus ele pega no sono, e no sono ele não sabe bem se o que ele vê é verdade ou se é sonho. Ele vê os guerrilheiros vindo atrás do ônibus, mas aí ele vê também um galo, que no fundo é o irmão dele, o Junito. Ele vê a mãe, e aí essa imagem é o fim da história, como se ele tivesse escrito até ali. Tudo isso está nos cadernos do Kinzo. Mas enquanto a história se desenrolou, né, o Toahiro e o Muidinga também percorreram um caminho, né, encontraram algumas personagens. O Toahiro ficou muito doente, e eles eles chegaram no lugar e encontraram a canoa que o Kinzo havia feito para iniciar a sua viagem. É nesse ponto que nós, leitores, entendemos que o menino que o Kinzo está procurando, o Gaspar, na verdade é o Muidinga, que o Toahiro encontrou no campo de refugiados. Então os caminhos se encontram, os caminhos se cruzam num ponto comum. Lembrando que é um livro chamado Caminhos Cruzados na obra, na lista da Unicamp.